Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, hoje numa pegada totalmente diferente. Estou aproveitando o feriado para dar uma surfada naquela praia lá atrás de mim e no caminho eu vou trazer um conhecimento relacionado à gestão de capital. Vou compartilhar com vocês 5 pilares que eu julgo ser essencial para vocês serem investidores mais estratégicos e lucrativos, saindo do amadorismo e operando feito grandes investidores, pensando como os institucionais pensam. Então, antes de a gente continuar, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, afinal hoje estamos nessa vista maravilhosa e eu mereço esse like, hein? Bora lá! Esse local maravilhoso aqui chama Mirante da Boa Vista, fica em Florianópolis, pertinho da onde eu moro aqui, e nele tem uma trilha que você faz no meio dessa mata aqui atrás de mim, e aí depois dá pra chegar lá naquela praia ali rola um surf sensacional, é uma praia bem paradisíaca, inclusive é uma praia de nudismo, mas fica tranquilo que vocês não vão me ver peladão aqui não, hein? Olha só, como a maioria de vocês já sabem, uma das minhas principais experiências como gestor de capital foi como coordenador e head de produtos financeiros, aonde eu pude gerenciar mais de 20 bilhões em criptoativos e hoje atuando como mentor, fazendo uma conexão entre ser um grande gestor de capital e também mentorar investidores que querem gerenciar o seu capital por conta própria, investidores que querem também aprender a gerenciar capital de terceiros. Eu pude identificar ao longo de toda essa experiência, todo esse tempo, que na verdade o que separa quem ganha, quem perde dinheiro, quem faz pouco, quem faz muito dinheiro é a mentalidade. Isso porque 80% do que é relevante para você ser um grande investidor, seja gerenciando o seu capital por conta própria ou gerenciando o capital de terceiro, é a mentalidade, é o seu emocional, é a sua tomada de decisão. Não é a estratégia. A estratégia é o ponto mais simples, é o ponto mais básico. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 pilares que todos grandes investidores ou gestores de capital precisam ter para conseguir tomar boas decisões e, consequentemente, serem extremamente lucrativos. Então, olha só, vamos lá. Primeiro pilar, mentalidade de ciclo. O que é isso, mentalidade de ciclo? É você ter clareza das diferentes etapas dos ciclos dos mercados financeiros. Não dá para você achar que você deve só ficar comprado, não dá para você simplesmente fazer só hold, isso não é estratégico. Você precisa ter clareza total de qual fase do ciclo você está se posicionando, qual fase você está agora e como você vai ajustar a sua forma de investir de acordo com cada fase. Vamos lá, no ano passado nós tivemos um grande boom dos mercados como um todo, não só o mercado cripto, mas também os mercados de ações. E se a gente parar para analisar, um dos maiores investidores do mundo, por exemplo, o Warren Buffett, a partir de novembro de 2024, o que ele começou a fazer? Começou a fazer caixa, começou a realizar lucro, vendendo suas posições, conforme você consegue ver nessa matéria aqui. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava que o mercado não ia subir mais? Não, ele vê a possibilidade do mercado subir mais. Porém, ele fez um ajuste na sua exposição de acordo com o entendimento da etapa daquele ciclo, que a gente poderia entrar em um período de correção, como nós vimos nesse primeiro trimestre. Ele poderia estar errado? Poderia, mas ele não vendeu tudo que ele tinha, ele simplesmente pegou uma parte das suas alocações, transformou isso em caixa, em liquidez, para aproveitar possíveis novas oportunidades que acabaram surgindo. E se não surgissem, ele ainda estaria com ativos que poderiam estar continuando o seu movimento de alta. Então, a mentalidade de ciclo envolve você ter clareza total de qual período, qual etapa você está, como você deve se comportar em cada uma dessas etapas. Assim você não vai ficar agindo feito amador, lidando com o mercado financeiro como se fosse um jogo de apostas. Ah, agora eu acho que eu vou fazer isso, vou ficar totalmente comprado, agora eu vou shortar, simplesmente porque você acordou com essa vontade. Não, você vai ter clareza total de qual etapa nós estamos e como você deve lucrar em cada uma dessas etapas. Bom, agora bora ali dar uma surfada e a gente já continua falando sobre os próximos pontos importantes para você ser um investidor lucrativo. Para quem não conhece, essa é minha esposa maravilhosa. Fala se não é uma vista linda. E olha só, sem dúvida, um dos pontos importantes é você ter uma válvula de escape, fazer coisas que você gosta para você não ficar 100% na tela. Eu, por exemplo, gosto de surfar, andar de skate, fazer atividade física. E você? Comenta aqui o que você gosta de fazer. Vamos lá,
segundo pilar, ponto extremamente importante, que é ter gatilhos de exposição. O mercado, ele não avisa quando ele vai começar a cair, quando ele vai reverter tendência, mas a sua estratégia, o seu gatilho pode te proteger de uma reversão. Então, crie critérios claros, um gatilho de exposição, por exemplo, para você assumir uma postura mais conservadora, um gatilho de exposição para você assumir uma posição mais arrojada. Defina isso, por exemplo, com indicadores de tendências médias, por exemplo, uma média de 100 períodos, uma média de 200 períodos. Você também pode utilizar um RSI, que eu sei que vocês gostam bastante, e é um indicador bem fácil de interpretar, no gráfico semanal, por exemplo. Então, quando o RSI estiver lá sobrecomprado no gráfico semanal, o que você faz? Começa a reduzir a sua exposição, por exemplo. O preço perdeu uma média de 200 períodos no gráfico diário. O que você faz? Vai lá e reduz a sua exposição, passa a ficar, por exemplo, metade do capital em dólar, metade em cripto. E também tem o gatilho oposto, ou seja, se ele voltar a subir, você volta para o jogo. Então, ter esses critérios, esse gatilho de exposição, é uma das coisas principais, é o segundo pilar. Você precisa ter critérios claros para ajustar a sua exposição. Terceiro pilar é o da realização de lucro. Você precisa ter critérios claros, gatilhos para você botar o lucro no bolso. Se o lucro não foi realizado, ele ainda não é seu. Vejo vários investidores que chegam até mim. A maioria das pessoas que eu entrevisto para fazer parte da minha mentoria individual, 99,999% deles tem o mesmo relato. Eu estava no lucro no último ciclo, mas eu não soube a hora de realizar e o meu lucro virou prejuízo. Eu estava no lucro até o começo desse ano, mas eu não realizei e o meu lucro virou prejuízo. É muito simples, você precisa ter um critério, um gatilho claro na hora de você fazer a sua realização de lucro. Eu, por exemplo, gosto de utilizar médias intermediárias, como, por exemplo, uma média de 21 períodos, uma média de 50 períodos no gráfico diário. Então, quando eu estou no lucro e eu vejo o preço de um ativo perdendo esse indicador, o que eu faço? Boto o lucro no bolso, realizo o excedente à minha posição inicial. Então, vamos a um exemplo. Vamos supor que eu entrei na posição com $1.000 e eu tenho agora 1.100. Tive um lucro de 10%. O que eu faço? Vendo somente esse 100 a mais que eu lucrei. Mantenho a minha posição de $1.000. Por quê? Porque se o mercado não corrigir e continuar subindo, eu vou construir um novo lucro. Então, não esqueça, se você não tiver um critério de realização de lucro, provavelmente você vai devolver esse lucro para o mercado. Lucro bom é lucro no bolso. Quarto pilar, extremamente importante, é um critério de recompra. Você não deve ficar querendo adivinhar fundo. Simplesmente procure se posicionar abaixo da onde você fez a sua venda. Defina um critério claro para você fazer compras fracionadas. Eu, por exemplo, gosto de utilizar retração de Fibonacci na hora de definir esses pontos. O que eu costumo fazer? Ao assumir uma postura conservadora, por exemplo, o preço perdeu a média de 200 períodos no gráfico diário. O que eu faço? Eu vendo, diminuo a minha exposição, o que é diferente de realizar lucro, e traço Fibonacci em tempos gráficos superiores para encontrar regiões de suporte e conseguir acumular mais do mesmo ativo que eu vendi. Meu objetivo não é adivinhar fundo, é só conseguir formar um novo preço médio, melhor do que o que eu tinha antes. Assim, eu vou ter acumulado de forma mais estratégica, visando a continuação do movimento de alta. Vale ressaltar que isso só deve ser feito quando se tem ainda uma estrutura de alta no gráfico semanal. Afinal, você não quer ficar fazendo preço médio, você quer fazer um preço médio dentro de uma tendência. Dentro da tendência de baixa, não compensa fazer preço médio. Procure dividir entre pelo menos 3 e 4 compras. Faça como os institucionais. Não tenha pressa. Deixe ordens limites apregoadas nesses níveis e aguarde o mercado. Ou ele vai cair até as suas compras fracionadas, ou ele vai voltar a subir e acionar o seu gatilho de exposição. Então assim você deixa tudo amarrado. Se o mercado cair, você aproveita a oportunidade. Se ele voltar a subir, você volta pro jogo. E antes da gente ir para o quinto pilar, deixa aquele like, vamos a uma pausa com essa vista maravilhosa. Olha só, tô quase chegando na praia ali. Vou terminar o vídeo e dar aquela surfada. Quinto e último pilar, mas não menos importante, é o da reserva de oportunidade. Grandes investidores, investidores institucionais, eles não ficam 100% comprado nem 100% vendido. Eles têm uma reserva de oportunidade. Pare e pense. Se você estiver 100% posicionado, você está 100% vulnerável. Se você está querendo lucrar o máximo, você está correndo o risco de perder o máximo também. Além disso, você fica numa situação que você não consegue melhorar preços médios, você não consegue aproveitar novas oportunidades. Então, dentro da sua construção de um portfólio estratégico como um grande investidor, pausa, porque tá complicado. Você precisa ter pelo menos 10% do seu capital alocado em stablecoin, o USDT, o USDC. Sempre mantenha essa reserva, porque mantendo essa reserva, caso você enfrente períodos de alta volatilidade, agulhadas de mercado, antes mesmo do preço ativar o seu gatilho de postura defensiva, você consegue diminuir o seu preço médio, aumentar a sua posição em regiões estratégicas. E assim, você pode sair de uma situação complicada de forma mais fácil, gerenciando o risco. Outro ponto importante é que novas oportunidades vão surgir. E se você tem essa reserva
em caixa, você consegue aproveitar um swing trade, um position trade em outros ativos que não estão na sua carteira, colhendo um pouco mais de resultado do mercado. Então entendam, vocês precisam sempre ter um caixa em dólar, em stablecoin, para poder aproveitar oportunidades e gerenciar o seu capital de forma mais estratégica. Então, em resumo, a sua estratégia de gerenciamento de portfólio precisa ter 5 pilares. Primeiro, você precisa ter uma mentalidade de ciclo, entendendo qual etapa do ciclo está e quais são as próximas etapas para você gerenciar o seu portfólio com base nisso. O segundo pilar é do critério da exposição. Você precisa ter critérios claros na hora de aumentar e diminuir a sua exposição. Passar para um viés conservador em momentos estratégicos e saber a hora de se posicionar, de estar mais posicionado. Terceiro pilar que os investidores profissionais utilizam é o pilar relacionado a oportunidades de compras fracionadas para baixar preço médio. Lembrando, não é DCA, é compra fracionada, o que é diferente. Quarto pilar essencial para você ter um portfólio estratégico é o critério da realização de lucro. Você precisa saber a hora de realizar lucro, tendo isso bem definido na sua estrutura de gerenciamento de carteira. E o quinto pilar é o pilar da reserva de oportunidade. Você precisa ter caixa em dólar para aproveitar novas oportunidades. Não ficando 100% comprado, não ficando 100% vendido. Sempre mantenha essa reserva. Com esses 5 pilares, você vai estar investindo, gerenciando o seu capital, como a maioria dos grandes investidores fazem, como os fundos de investimento fazem, como os grandes traders se posicionam pensando a médio e longo prazo. Ou seja, pare de agir como iniciante, como amador, não tendo nenhum tipo de critério, nenhum tipo de pilar, nenhum tipo de estratégia. Só assim você vai começar a ter resultados consistentes. E mais importante do que isso, só assim você vai ter tranquilidade, sentir que você está tendo uma construção de patrimônio, uma construção de resultado e não ficando à mercê do mercado. Então olha só, se você gostou desse tipo de vídeo, desse formato que eu fiz aqui, me manda aí nos comentários. Acabei de chegar aqui na praia, então agora vou dar aquela surfada. Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo, valeu e até a próxima.